Então, eu aqui de novo, quero falar para vocês um pouco da minha história, um pouco da minha trajetória, como nasceu as bonecas Anati e como eu cheguei até aqui, Luacana Ambé, empreendedora. Então, eu quando era muito criança, eu vim de uma família muito grande, uma família de 15 irmãos, que a gente veio de uma família muito humilde, né? E 4 irmãos meus chegaram a morrer, mas ficaram 11 irmãos vivos. E como as condições eram muito poucas na época, o meu pai era um simples pedreiro, né? Tinha saído do interior, né? Com uma família grande que ele precisava trabalhar para dar o sustento para essa família. Como no Pará existe muito daquelas pessoas que têm mais condições, pegar filho de pessoas, ela vai trabalhar na minha casa, na época existia muito isso, trabalhar na minha casa e eu vou dar o pão, vou dar roupa, vou dar o calçado, mas ela vai ter que trabalhar, né? E saiu eu e minhas 3 irmãs. Eu com 7 anos de idade, a outra minha irmã com 9 anos e a terceira irmã com 10 para 11 anos de idade. Nós fomos morar na casa de um fazendeiro. Só que as minhas 2 primeiras irmãs, elas saíram primeiro do que eu e eu fiquei nessa casa. E foi muito difícil para mim, porque eu não tinha certo um apoio dessa casa. Eu trabalhava muito, porque ele estava construindo uma família nova e tinha bebês em casa e eu tinha que tomar conta dessa criança. Mas eu estudava, eles me matricularam para me estudar. E só que eu não tinha direito a brincar. Eu não tinha direito a brincar. Eu tinha que trabalhar, né? E na casa desse fazendeiro tinha um galpão que eles chamavam de armazém. E ele plantava muito tabaco e depois que ele tirava o tabaco, ele plantava melancia. E esse armazém era de curtir o tabaco, eles amarravam o tabaco. Quanto mais escuro, sem pegar a luz do sol, o tabaco ficaria mais forte, ficaria melhor e ele vendia por mais dinheiro. E como eu era uma criança muito levada, fazia muita arte, eu era muito arteira, e eu apanhava nessa casa pelas artes que eu fazia e eu era presa dentro do armazém, né? Tinha dia de eu ficar dentro do armazém, quando eu saía, era tão escuro que quando eu saía de dentro do armazém eu não conseguia abrir o olho, né? E tinha semana de eu ir 2 vezes para dentro do armazém, porque eu saía desse armazém, no outro dia eu fazia arte de novo e voltava para o armazém, né? E assim eu fui ficando lá na casa dele, né? E quando foi um belo dia, toda a cidade do estado do Pará ela tem o Círio de Nazaré. E na minha cidade o Círio era em novembro, cidade de Viseu, Pará, né? Era em novembro. E nós fomos para o arraial do Círio. Quando eu cheguei no Círio, lá no arraial, eu vi uma boneca. A boneca, o corpinho dela era de plástico, só que o cabelo dela era comprido e ela tinha uma fita na testa. E aquela boneca me chamou muita atenção. Eu falei para a senhora que eu morava com ela que eu queria aquela boneca. Ela falou que não, que ela tinha que comprar para a filha dela, porque eu já tinha um boneco. Eu tinha que brincar com as crianças. A minha brincadeira era tomar conta das crianças. E aquilo me deixou muito triste, me deixou triste. E eu saí, ela saiu me chamando e eu saí olhando para trás. Quando eu cheguei lá na frente, ela me deixou para trás e eu voltei e roubei a boneca do camelô. Chegando em frente à igreja, eu me arrependi, voltei e devolvi a boneca. E naquele momento ali, eu jurei para mim mesma que quando eu crescesse, eu ia arranjar condições e eu ia criar uma boneca só para mim, né? Chegando aos 14 anos de idade, eu tinha que casar. Né? Casei com um homem de 38 anos, né? E a minha vida, ela mudou completamente. Porque eu já fui tomar conta de uma casa, já fui cuidar de filhos. E dessa situação eu separei aos 19 anos com um casal de filhos. Que eu achava que, pelo que tinha acontecido comigo na casa do fazendeiro, eu fui estuprada nessa casa e fui violentada novamente pelo marido que eu arranjei.
Que eu arranjei não, que arranjaram para mim, porque ali não existia amor, né? E por várias vezes eu fui violentada. Chegando aos 19 anos, eu saí de casa com meus filhos e fui para o mundo, né? Porque eu já tinha saído da casa dos meus pais, para voltar com 2 filhos seria muito difícil, fui para o mundo. Mas a boneca sempre presente na minha vida. Eu nunca tinha esquecido a boneca, estava com uma filha pequena, outro menino de 2 anos, mas eu ainda queria a boneca, e queria muito, sonhava muito com a boneca. Saí da minha cidade, Viseu, fui para Belém do Pará, aonde eu fui ver televisão pela primeira vez, e assisti um programa de Ronaldo Esper, né? E me encantei pelo aquele programa, que ele era um grande costureiro do Rio de São Paulo, e aquilo me chamou muita atenção. Trabalhei muitos anos na cozinha dos outros, fui ser empregada doméstica na cozinha dos outros. A minha filha já crescendo com 4 anos de idade, voltamos para Viseu. E chegando em Viseu, eu fazia a roupa da minha filha. Ela ia para a escola, com a roupinha que eu fazia, então eu não tinha dinheiro para me pagar uma costureira. Então eu comecei a fazer a roupa dela. E como nós não tínhamos energia em casa, eu costurava a luz de lamparina, costurava à mão. E muitas das vezes eu disse para ela assim, para ela não se mexer muito, para o vestido não cair, porque aquele vestido estava todo costurado à mão, né? E era vestido de manga bufante, vestido bonito, mas todo costurado à mão. E surgiu aquele interesse pela costura, até porque eu trabalhando como empregada doméstica não era minha vontade. Eu queria mais, eu queria uma profissão, eu queria ter uma profissão na carteira. Quando alguém chegava perto de mim e dizia assim, minha carteira está assinada, e eu ficava entusiasmada e dizia para mim, um dia eu vou assinar minha carteira também. E fui trabalhando, criando meus filhos, com o tempo eles passaram a me ajudar, a gente volta para Belém novamente. E quando eu saía da casa dos meus patrões, eu passava em frente a uma casa de costura, onde tinha várias mulheres trabalhando, e o vidro era fumê. Quando eu chegava ali na frente, que eu saía 2 horas da tarde da casa dos meus patrões, e eu passava lá e eu ficava olhando e botava as 2 mãos assim, para me ver o que era que estava acontecendo ali dentro, doida de vontade que elas me chamassem. Menina, vem ver como é uma máquina aqui, mas ninguém me chamava. E eu todo dia, e quando eu saía dali, eu vinha trabalhando aqui na mente. Eu vou mudar, sabe? Eu vou conseguir essa profissão, eu vou ser uma grande costureira. Né? Vou trabalhar por Ronaldo Esper, quem sabe um dia trabalhar até por Clodovil, porque a primeira vez que eu vi uma revista, Molda Moldes, eu vi um blaze preto e amarelo vestido por Glória Pires, feito por Clodovil, e aquilo me encantou muito. E eu dizia, um dia eu vou conseguir fazer um blaze daquele. Um dia eu vou assinar minha carteira como costureira. Eu vou conseguir. Né? Eu vou confeccionar minha boneca, eu vou criar minha boneca. Não sei como. Mas Nhanderu vai me mostrar uma maneira de eu conseguir fazer essa boneca, né? E com isso, meus filhos cresceram e eu continuei em Belém, sem condições de sair para Rio e para São Paulo. E meu filho casou, né? Ficou eu e a minha filha. E há 10 anos atrás, eu disse, não, agora é hora. Agora é hora, eu vou ter que... Eu esperei todos esses anos, não consegui. Então, eu vou para Rio ou São Paulo. Chegando em Rio ou São Paulo, eu vou conseguir confeccionar minha boneca e vou me tornar uma grande costureira. Tudo bem, porque o sonho era chegar a costurar por Ronaldo Esper ou por Clodovil, né? Tá, vim para o Rio. Chegando no Rio de Janeiro, cheguei em plena invasão do Morro do Alemão, foi uma situação muito difícil na época no Rio de Janeiro. E com uma semana que eu cheguei no Rio de Janeiro, eu bati na porta de uma fábrica, Moda Praia, né? E fui aceita pela dona, né? Quando ela mandou fazer o teste, ela se surpreendeu com o teste que eu fiz, porque eu já tinha conhecimento das máquinas, mas ela se surpreendeu e logo em seguida ela me contratou. Quando eu passei a costurar lá dentro daquela fábrica, foi aí que eu fui conhecer o preconceito. Antes eu só ouvia falar em preconceito, mas não sabia o que era realmente o preconceito, o que era realmente um racismo. Eu não entendia essa parte. Eu não entendia. Até porque eu tive pouca oportunidade de estudar,
né? E não lia, né? Não lia, lia muito pouco. E foi aí que eu fui entender. Porque quando eu entrei na fábrica, que as outras costureiras me viam, ela perguntava assim para mim: índio sabe costurar? Quando elas me perguntaram: você é índia? Eu digo: sou. Sou índia do Pará. Ah, o índio no Pará, ele come muito açaí, ele gosta muito de açaí. Eu digo: é. O índio do Pará gosta muito de açaí. E aí dizia: índio sabe costurar? As nossas máquinas são pesadas demais, né? São todas industriais. E aí, você sabe costurar? Então, quando me levaram para fazer o teste, ela se surpreendeu quando viu o meu teste. E ela logo em seguida me contratou. Mas aí, eu sou acostumada livre. Eu sempre trabalhei na liberdade. O indígena, ele é livre. E então eu era muito livre. E não era aquele emprego que ia me prender ali. Com o mês que eu estava trabalhando lá, o meu primeiro salário, eu comprei uma passagem de avião e mandei buscar minha filha no estado do Pará, que eu tinha vindo para o Rio sozinha. Vim para a casa de uma amiga, onde eu, com uma cultura totalmente diferente, ela com uma religião muito, muito acerrada, posso dizer assim. Quando ela percebeu, ela insistiu muito para me deixar minha cultura e seguir a religião dela. Quando ela viu que eu não ia fazer isso, ela me botou na rua. Ela pediu que na casa dela eu não podia mais ficar. Então, a minha filha já estava no Rio trabalhando e eu pedi só mais um tempo para ela, que era para eu poder alugar uma kitnet e morar com a minha filha. Mas antes de eu receber o dinheiro para poder ter condições de alugar uma kitnet, ela me botou na rua. E eu fui para a rua, dormi uma noite, passei um dia e uma noite com a minha filha na rua. E já tinha conhecido uma outra pessoa na fábrica e essa outra pessoa me levou na casa de uma amiga dela que me cedeu, me arranjou uma kitnet até eu receber para eu poder morar com a minha filha. E durante esse período de 5, 6 meses foi uma vida muito difícil no Rio de Janeiro que eu tive, né? Porque eu não conhecia o frio do Rio de Janeiro, eu tinha uma visão totalmente diferente, né? E passei por um momento muito difícil mesmo. Então, eu saí dessa fábrica, passei a ter outro conhecimento. Com quase 7 meses eu entreguei o trabalho, o dinheiro da indenização eu comprei máquinas e fui costurar. Não costurei por Ronaldo Esper, muito menos por Clodovil, que ele já tinha morrido na época, mas costurei por Macantão, por Maria Filó, uma Oscle. Foi essas 3 marcas que me fizeram conhecer realmente o mundo do Rio de Janeiro, né? Eu me senti assim a mulher mais feliz do mundo naquele momento, né? Mais feliz do mundo mesmo. Foi quando a minha filha teve a Luísa, que é a Nati, e eu já tinha condições de eu criar a boneca. Então, com o nascimento da Nati, vamos criar a boneca. Eu passei mais ou menos um mês tentando fazer a boneca, né? Com um mês, eu consegui botar essa boneca no mercado. O nascimento da Luísa, e eu pensava muito nela, menina, eu vou proteger a Luísa até o último segundo da minha vida. Por quê? Porque eu não quero que a Luísa passe pelo que eu passei. Então vamos botar a nossa criatividade em prática. Foi o que aconteceu. E eu me lembrava do tempo de criança que eu sempre tinha botado na minha cabeça: quando eu crescer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, então tá na hora, né? E a Luísa foi crescendo, a Nati também foi crescendo, né? Arranjamos mais um dinheiro, registramos a Nati, né? E conseguimos botar ela no mercado. Mas eu nunca imaginava que o meu carro-chefe fosse a Nati, né? Fosse a Nati. Então, antes da pandemia, a gente criou um casal de Anambé, que é a nossa nação, é o nosso povo, que é do nosso povo, né?
E criamos também, eu fui para a Marcha das Mulheres Indígenas, em Brasília, conversei muito com a Tuíra, pedi autorização dela e criamos uma Caiapó. E conversei também com as mulheres Craô, pedi autorização delas, criei uma Craô, primeiro criei a Caiapó, depois criei uma Craô e por último uma pessoa de dentro da aldeia de Mato Grosso pediu uma boneca e autorizou a gente criar essa boneca, que é o Alapiti. E criamos essas 3 etnias, né? E com a Anambé faz 4. Faz 4. Então hoje nós temos uma coleção de 4 etnias diferentes. E quando chegou, que a gente não esperava, ninguém esperava, a pandemia, e nós investimos no ano 2019, como nós temos feiras aqui no Rio de Janeiro, que é no mês de abril, que é o mês indígena, no final de 2019 a gente investiu todo o dinheiro que a gente tinha na feira que ia ser em abril. Compramos muito material que a gente ia fazer mais bonecas para a gente vender bastante, porque essas 2 feiras são muito esperadas aqui no Rio de Janeiro para o indígena. É a época que a gente vai ganhar mais. Então nós fizemos isso, que quando chegou no mês de março, começamos a fazer a boneca em janeiro, fevereiro, quando chegou no mês de março, a pandemia chegou. E nós vivemos uma situação muito difícil mesmo. Chegamos a passar praticamente um dia de fome, porque a gente não tinha nem o que comer, né? Mas a gente não parou de trabalhar, a gente tinha que empreender, a gente tinha que botar essa boneca para vender. Né? A gente já tinha um pequeno estoque e eu sou muito leiga em internet, a minha filha também, mas nesse momento do aperreio, da situação, a gente aprendeu a mexer na internet e começamos a vender a boneca pela internet, uma aqui, outra ali, mas a gente estava vendendo pouco, mas a gente conseguiu vender pela internet. De repente, um certo dia, minha filha estava montando corpinho, perninha, bracinho, tudo, a Nati, a Luísa, minha neta, tomou uma decisão de gravar um vídeo. E gravou esse vídeo falando um pouco, né, da montagem da boneca, falando da mãe, falando da nossa etnia, tudo direitinho. E ela pediu para a mãe dela botar na internet. Ela botou no Facebook e esse vídeo viralizou. Então, com esse vídeo, nós chegamos até o Fantástico, no dia 13 de dezembro de 2020. Chegamos até o Fantástico e hoje a gente é o nosso carro-chefe. Né? É o nosso carro-chefe. E a tendência é só crescer, porque a gente já temos encomenda, o nosso trabalho já está sendo bem reconhecido, a nossa boneca está patenteada, nós temos as outras parentes nossas, recebemos muito apoio, muito carinho da gente poder criar as bonecas Anati. E para nós é um orgulho muito grande a gente chegar até aqui. Finalizando, que eu vim apresentar a minha neta, que foi a inspiração das bonecas Anati. Olá, eu sou a Nati. E vamos cantar um pequeno lamento, o lamento de raça, né? Em forma até do que a gente está vivendo hoje. O índio chorou, o branco chorou, todo mundo está chorando, a Amazônia está queimando. Ai, que dor, ai, ai, que horror. O meu pé de Sapupema, minha infância virou lenha. Ai, ai, que dor. Ai, ai, que horror. Lá se vai a saracura correndo dessa quentura pra nunca mais voltar. Lá se vai onça pintada fugindo dessa queimada pra nunca mais voltar. Lá se vai a macacada junto com a passarada
pra nunca mais voltar, pra nunca mais voltar. Virou deserto o meu torrão, meu rio secou, pra onde vou? Oh, oh, oh. Eu vou convidar a minha tribo para dançar no garantido, para o mundo declarar, declarar. Nada de nada derrubada, a vida agora é respeitada, todo mundo vai cantar. Vamos brincar de boi, tá garantido. Matar a mata não é permitido.